Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senador Paulo Paim pela iniciativa. A OAB do Distrito Federal ficou muito preocupada com essas medidas provisórias e nós, da Comissão de Seguridade Social, de imediato, procuramos fazer um estudo técnico sobre o tema, tamanha a relevância que representa para toda a nossa nação. Então, nós fizemos esse pedido e o senador prontamente atendeu. Gostaria de agradecer. Isso é muito importante porque essas medidas provisórias foram feitas sem essa representatividade, sem essa consulta à população, e ela atinge diretamente ao cidadão, principalmente de baixa renda, as pessoas que dependem da Previdência, né, pessoas que estão ali numa contingência social. Bem, sobre os aspectos técnicos, jurídicos, são inúmeras as inconstitucionalidades, né? Nós temos que mais de 10 artigos da Constituição que nós poderíamos citar, além do princípio da vedação do retrocesso, que foi até matéria do meu mestrado, coincidentemente, que é um princípio que é muito em voga em Portugal, na Alemanha, e já tem sido utilizado muito no Brasil. Só para colaborar, inclusive, ela trouxe o livro aqui, que é a sua tese, né, doutora Thaís, o direito previdenciário e o princípio da vedação do retrocesso. É essa a tese da doutora. Bem, esse princípio, ele, inclusive, já foi citado várias vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é algo que merece uma certa atenção, principalmente pelo viés econômico que tem sido feitas aí essas mudanças na área previdenciária. Então, quanto aos aspectos formais, o Toninho até já adiantou um pouco, não vou me alongar. Além dessa medida provisória se havia imprópria para análise, porque acaba fazendo uma mini-reforma previdenciária, por medida provisória, veja que absurdo, né? Além de não haver a urgência necessária, né? E a relevância, no caso, e a urgência suficiente para uma medida provisória, ou seja, a via totalmente inadequada, ela parte de premissas equivocadas. Isso é muito importante os congressistas saberem e terem essa consciência, porque isso tem sido utilizado pelo governo, tanto aqui para pressionar o legislativo, quanto no judiciário para pressionar o judiciário. O argumento sempre é: a Previdência está quebrando, a Previdência vai quebrar. E, obviamente, o juiz, o ministro, o congressista, né, o senador, fica preocupado, porque há um bem comum, né? Então, é importante, aí eu acho que a Anfip, o pessoal do DIEESE, tem dados melhores até e relatórios sobre o tema. É importante identificar que essa é uma premissa falsa, certo? Existem vários estudos que demonstram que a nossa Previdência é superavitária, não é? O importante entender é o seguinte: a Constituição, ela, quando criou o sistema de seguridade social, que foi um grande avanço, ocorreu no mundo inteiro, e o Brasil seguiu esse avanço, ele partiu da criação da assistência, previdência e saúde. Então, o sistema de seguridade social, vem lá o artigo 193, fala: a ordem social vai ter como fim a ser atingido o bem-estar e a justiça social. Então, é isso que se propõe a nossa Constituição, atingir o bem-estar e a justiça social. E qual é o meio adequado para se alcançar esse bem-estar? O sistema de seguridade social. Por isso, ele tem um tripé: saúde, assistência e previdência. Saúde, porque sem saúde a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, sem produzir a gente não contribui. Previdência, porque aquele que está trabalhando, ele normalmente não é previdente. Então, ele sozinho não iria contribuir, não ia reservar, porque a gente não pensa que amanhã pode estar incapaz para o trabalho, passar por uma necessidade social. Então, o Estado vem e fala: olha, como você não tem essa noção que amanhã você pode precisar, eu venho e te obrigo a contribuir para a Previdência. Essa Previdência, ela vem da técnica do seguro, do risco. Então, quando a gente tem um carro, a gente quer proteger no seguro, a gente paga o prêmio, e ali, se acontecer algum infortúnio, sinistro, há a proteção, a indenização. O direito previdenciário é a mesma lógica.
só que é adaptada num cunho social. Então, tem lá o risco da morte, o risco da doença, o risco da incapacidade, riscos que nem sempre são coisas ruins, pode ser a maternidade, também são coisas afortunadas, mas que poderiam impossibilitar a pessoa de estar trabalhando por um momento. Então, tem os riscos. O legislador vem, seleciona alguns riscos e fala, olha, nessas situações você vem e contribui para a Previdência. Porque amanhã, caso você esteja numa contingência, passe para um estado de necessidade, vem o direito previdenciário e faz o quê? Te atende minimamente na situação ali de necessidade para você não passar ali por infortúnio. Bem, então nós temos saúde, previdência e assistência. A assistência destinada àqueles que não têm condições de contribuir. Ora, você está no estado de miserabilidade, você não tem um emprego, você não tem uma família que possa te auxiliar, você tem, às vezes, uma deficiência que te incapacita para o trabalho, não tem quem possa lhe auxiliar, aí nós temos a assistência. Aí entra a Bolsa Família, aí entra todos esses benefícios assistenciais. Então, é esse tripé. Olha que lindo é o nosso sistema. O que o governo faz? Ele pega a Previdência, que é onde exatamente as pessoas contribuem, em nome de um déficit que não existe. O que existe? Existe desvio de receitas da União. Então, existem vários tributos que são destinados para a Seguridade Social, não é só a Previdência, Assistência e Saúde. Esses tributos têm destinação específica, deveriam ir todos para a Seguridade. Mas o que é feito? Desvia. Isso é legal, pode toda vez que vai fazer o orçamento, pode desviar ali 20% para pagar outras dívidas, não há essa restrição. Manipula-se os dados do que vai só para a Previdência e todo mês está deficitário. Então, a gente tem que, primeiro, estudar bastante essas premissas. Primeiro, que esse argumento de que há um déficit não deve ser tido como principal razão, mas sim, se o sistema tiver algo a ser alterado, vamos estudar, vamos trabalhar, mas sempre o risco. Direito previdenciário é o risco. O risco ele pode ser dimensionado atuarialmente. Então, eu não estou querendo dizer que o sistema previdenciário não possa ter alterações. Ele não possa ser aperfeiçoado. Ele pode. Então, se amanhã a gente identifica que a idade para aposentadoria não é 65, é 67, então o governo me prove atuarialmente que agora o risco é 67. Mas não me venha com o argumento de que não tem dinheiro porque você não soube administrar o dinheiro. Ok? Então, esses aspectos. Em relação aos aspectos materiais, existem vários aspectos materiais, além de outros formais, como o artigo 246, que o Toninho já mencionou, não vou agora entrar mais nisso. Além de várias inconstitucionalidades pontuais, violação do princípio da isonomia, quando bota a distinção ali, a quantidade de tempo de união, tempo, expectativa de sobrevida, isso tudo viola o princípio da isonomia, princípio da proporcionalidade, entre outros. Há um aspecto comum de todos esses direitos, que é a questão do princípio da vedação do retrocesso. O que é isso? Direito previdenciário, como direito do trabalho, são direitos sociais. Eles estão previstos na nossa Constituição, no artigo 6º, que traz ali os direitos sociais, traz saúde, assistência e previdência. Veja que todos do tripé da Seguridade estão no artigo 6º. E esse artigo 6º está dentro do artigo 5º, que fala ali das garantias, está dentro do título das garantias fundamentais. Está o 5º e está o 6º. Então, tem aplicação imediata, a cláusula pétrea não pode ser, então, reduzido. Então, o que fala esse princípio? Ele fala assim, olha, esse direito está sempre em evolução. Há necessidade de sempre expandir o estado de bem-estar. Então, quando um direito... Mais 5, doutora, não se assuste aí com a campanha. Quando ele chega a um estado, que no nosso caso chegou de uma proteção constitucional, e legal, porque também temos leis ali regulamentando, não pode o Estado alterar esse direito já conquistado, no caso, reduzir, sem nenhuma medida compensatória, sob pena do princípio da vedação do retrocesso. Ou seja, nós não podemos retroceder em matéria de direito social, nós temos que avançar. Tem que ir para frente. Por quê? Porque senão nós estamos voltando a um estado que nós, sociedade, já conquistamos um avanço em relação a isso. Então, esse princípio ele está atrelado à segurança jurídica,
a dignidade da pessoa humana. Veja bem, aqui está atingindo trabalhadores que contribuíram sobre 100%. Eu paguei pelo meu risco. Aqui é previdência, não estou falando de assistência. Eu paguei 100% do que eu contribuí, um percentual, sobre o meu salário, o que fosse. Eu contribuí 100%. Por que agora eu vou ter um benefício de 50%? Então, todos esses direitos, eles vieram de uma forma muito violenta, até porque é medida provisória, mas reduzindo direitos sociais. Isso é muito grave. A Comissão de Direitos Humanos deve estar atenta a isso, porque aqui é um direito social e eles não podem ser reduzidos por argumentos econômicos. Em direito, a gente traz até, às vezes, a ponderação de princípios, né? O governo vem muito com o princípio da reserva do possível. Ah, mas não tem dinheiro, vai quebrar. O que o Supremo tem apontado? Espera aí. Entre o princípio da reserva do possível e o princípio da dignidade da pessoa humana, eu fico com o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não posso violar. E quem pagar é exatamente aquele mais fraco que está devidamente contribuindo. Ele está contribuindo. Né? Então, esses princípios devem ser observados. Esse problema da gestão deve ser observado aqui pelo Congresso, para que a gente vá na causa da gestão desses recursos previdenciários, porque direito social é a última coisa que a gente corta. Se a casa tivesse arrumadinho, o dinheiro indo para o fim destinado, e ainda assim faltasse, vamos rever. Mas direito social é a última coisa que se altera. Né? Então, a partir da análise das alterações trazidas pelas medidas provisórias, não há como negar as tamanhas inconstitucionalidades. Aqui eu diria artigo 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 40, 60, 62, 195, 226, vários artigos que nós iremos apresentar um parecer técnico, já está sendo elaborado, para contribuir. Então, se eu estou falando que aqui eu protejo um risco, enquanto houver a probabilidade da ocorrência do dano, qual é o dano aqui? Desemprego, morte, que eu saiba, esses riscos não diminuíram. Houve a diminuição? Não, ele só aumenta. Não é? Então, enquanto houver a probabilidade de ocorrência cujo risco social seja protegido pela ordem jurídica, ou seja, ele já tem a proteção através dos direitos sociais, não pode o legislador, nem sob pena do poder reformador da Constituição, retirar do ordenamento ou restringir sua proteção sem alguma medida compensatória, enquanto esse risco ainda existir. O governo veio me provar que o risco alterou. O risco mantém-se, não aumentou. Então, se ele aumentou, atuarialmente, o sistema dá conta. A gente tem que organizar as finanças. Então, caso contrário, haveria violação do princípio da vedação do retrocesso. Tá certo? Então, esse princípio vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Da segurança jurídica. E eu digo mais uma vez, não quer dizer que o direito previdenciário tem que ser estático. Sempre, o mundo inteiro está revendo seus planos previdenciários, não é? Porque a expectativa de sobrevida tem vindo, mas tem que ser uma coisa técnica. O direito previdenciário tem essa parte técnica, você tem como mencionar o risco. Então, vamos mencionar o risco, porque aqui é direito social. E aí, o direito previdenciário tem que acompanhar a realidade brasileira. A realidade brasileira é, sim, a população ainda recebe poucos benefícios baixos e essas medidas provisórias têm dificultado, trazido requisitos maiores, inconstitucionais e reduzido ainda esses valores que já são muito baixos. Não é? Então, para finalizar a minha fala, enquanto houver o risco social, não pode restringir direitos sob pena, né, de violação do princípio de vedação do retrocesso. Ok? Obrigada. Muito bem, doutora Thaís Maria Rida.